Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês uma ideia para quem fica às vezes querendo enfeitar a casa e acha que tem que ter dinheiro, sabe? E eu quero mostrar para vocês como que a gente tem que pode usar aquilo que nos está acessível, sabe? Né? Nós estamos vivendo uma época de que nós temos que procurar ser mais minimalista, né? Gastar menos, viver com menos. E, e às vezes a gente fica sonhando com uma coisa, querendo muito uma coisa que achando que temos que ter dinheiro para fazer aquilo, e nós podemos usar aquilo que nós temos em casa. Você pode parar e pensar assim: ah, mas o que é que eu gosto? Eu gosto de artesanato, então eu vou usar as coisas que eu tenho para fazer um artesanato. Vou buscar ideias na internet, vou usar minha criatividade e vou fazer uma coisinha bonitinha e colocar dentro de casa, enfeitar a minha casa, né? Nós temos que viver o hoje. Nós temos que viver o hoje. Não é viver sonhando, quando eu puder, quando eu tiver dinheiro, eu vou ter um sofá de 5.000 reais, eu vou ter uma casa toda enfeitada, toda linda. E às vezes, com muito menos, com aquilo que você tem, você consegue fazer da sua casa uma casa feliz, uma casa aconchegante, uma casa apresentável, né? Sem gastar dinheiro, você vivendo o seu hoje, sua realidade de hoje. Olha para vocês verem essa mesa que eu tenho no canto da minha sala. Olha, dá para vocês reconhecerem que essa mesa, ela é aquelas mesas aquela madeira que o pessoal enrola fio, acho que de internet, essas coisas. Aí eu ganhei essa mesa, não lembro mais quem me deu. Aí eu eu forrei com esse pano, com essa chita que eu tenho em casa, que eu tinha em casa, né? Cortei um plástico e aí coloquei aqui, ó, isso é um plástico. E pego meus vasos de planta, coloquei tudo aí, ó. Zamioculca, que é planta de ficar dentro de casa, peperômia, melancia, essa outra é peperômia do outro lado e a do meio é uma calanchoe. Todas elas podem ficar dentro de casa. Porém, a calanchoe, daqui a pouco, eu tenho que tirar ela, mudar ela de vasilha. Essas flores já vão estar velhas. Eu vou tirá-las para poder recuperar, né, assim, a energia dela, que ela perdeu florescendo. E vou tirar ela daí. Aí eu pego outra planta e ponho, ou deixo só as outras. Se eu vejo que as plantas, apesar de serem plantas de ficar dentro de casa, elas estão sentindo, talvez o lugar não esteja com a claridade tão boa para elas, eu levo lá para cima, lá onde que eu cultivo as plantas, que uma hora eu vou fazer um tour e mostrar para vocês todas as minhas plantas. Aí eu levo para lá, né? Deixo lá um tempo, adubo, talvez até põe numa vasilha maior, aí dê uma recuperada. Aí um final de semana eu vou limpar a casa, eu pego lá as plantas que estão bonitas e coloco em casa. E aí e aí fica um tempo, daí a pouco eu torno a tirar, eu torno a colocar lá em cima. Então, eu gosto de plantas. Então, eu trago para dentro da minha casa, para pôr perto de mim, para quando eu estiver assistindo televisão, eu estiver ali dentro da minha casa, eu estou perto das minhas plantas. Sabe, quando você chega numa casa e tem uma cascata linda, maravilhosa lá no canto,
ligada a aguinha lá, fazendo aquele barulho mais gostoso de se ouvir, né? Aí a pessoa gosta de cascata, ela teve condições de ter a cascata, ela tem uma cascata no canto da sala dela, né? Outros têm um presépio, né? Aquele presépio que se faz geralmente no final do ano, com aquele tanto de bichinho, com a manjedoura, com aquelas coisas, né? Então, cada um tem uma coisa que tem condições financeiras de ter e que gosta de ter. Mas o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que a gente pode ter a casa da gente arrumadinha e feitada com aquilo que nos está acessível no momento. E não viver sonhando que quando eu tiver dinheiro, eu quero ter a minha casa bem arrumadinha, assim, sabe? Eu quero fazer isso, fazer aquilo, comprar isso e comprar aquilo. Então, nós temos que ter criatividade e viver com aquilo que temos, viver o nosso hoje, porque o amanhã não nos pertence. Talvez amanhã nós nem estaremos mais nessa terra. Talvez amanhã nós estamos num lugar maravilhoso, né? No céu, que o Senhor fala, né? Na palavra dele, que Jesus falou assim, que ele foi para o céu preparar lugar para que, né, onde ele está, estejamos nós também. Então, talvez amanhã já seja a hora de não estarmos mais aqui. Então, nós temos que aprender a ser feliz com aquilo que nós temos, né? Não viver sonhando e viver o hoje planejando o amanhã. Viver o hoje planejando, investindo. Você está hoje vivendo hoje, mas você está julgando a sua felicidade sempre para frente. Eu vou ser feliz quando eu tiver isso, eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro, para eu ter uma casa grande, uma casa com muitos quadros caros, com com umas cascatas maravilhosas, né? E muitas vezes pessoal, a gente deixa de ser feliz. A gente deixa de viver o momento, como eu disse, né? E o hoje nunca mais ele volta, né? Esse dia de hoje nunca mais ele volta. Então nós temos que procurar sermos agradecer por tudo que temos, olhar sempre para trás e falar assim, o que eu tenho hoje não está suficiente no meu coração, mas eu olho para trás, eu tinha menos. Se eu olhar para 24 anos atrás, eu não tinha minha casa, eu não tinha nada do que eu tenho. E eu ainda tenho um sonho? Tenho. Eu ainda tenho sonhos. Talvez eu olho e falo assim, não, eu precisava ter uma cozinha maior. Eu precisava ter um quarto maior. Mas eu nunca deixo de agradecer a Deus por aquilo que eu tenho, porque antes eu não tinha. Então, igual a palavra de Deus ensina, que nós temos que ser fiel no pouco, e o muito ele coloca para nós, né? Eu tinha uma casa bem menor do que a minha. Ela tinha 3 cômodos e um banheiro. E eu precisava ter uma casa mais arejada, porque a casa era construída assim na divisa e eu sou muito alérgica lá, fazia muito mal para mim.
Mas quando eu ia orar e pedir ao Senhor que me desse uma casa maior, mais arejada, que tivesse uma garagem, eu ainda não tinha carro. Aliás, depois eu tive, meu esposo comprou e a gente tinha que guardar nas casas de vizinhos. Então, quando eu ia orar, eu sempre tinha cuidado para eu não deixar mostrar, tipo assim, para eu não ser ingrata com Deus por aquela casa que eu tinha. Porque aquela casa foi onde eu morei 6 anos. Foi uma casa que Deus me deu, né? Uma pessoa que não tinha nada, aparentemente condição nenhuma para ter nada, mas o Senhor nos deu essa oportunidade, essa condição de ter aquela casa. Então, quando eu ia orar e pedir ao Senhor uma casa maior e mais arejada, eu tomava muito cuidado para eu não ser ingrata. Mostrar para o Senhor que eu era muito grata a Ele por aquela casa, mas que eu precisava de uma casa maior, né? E o Senhor preparou para mim onde eu moro, e o dinheiro daquela casa me ajudou a comprar essa aqui, né? E eu sou muito grata ao Senhor pelo tempo que eu morei ali e por tudo que hoje eu tenho, né? Igual eu falei, enquanto a gente vive, a gente continua sonhando. Não é pecado sonhar. Não é pecado sonhar. Mas a gente tem que saber viver o nosso hoje, porque ele pode ser o último dia da nossa vida, né? Então vamos ser gratos, vamos ser mais agradecidos a Deus, vamos ser mais gratos, vamos ser mais criativos, vamos pedir ao Senhor que nos ensina a viver com aquilo que Ele nos deu. Porque você já deve ter visto muita gente que talvez você vende uma coisa para alguém que para você não tem utilidade. A pessoa pega aquilo e transforma aquilo numa coisa tão preciosa. Então você vê que é você que não soube usar aquilo que estava na sua mão, você que não soube. Então que hoje você possa refletir em tudo que eu falei nesse vídeo e possa olhar na sua casa, na sua vida, nas pessoas que você tem no seu convívio e ver quais as oportunidades de ser mais feliz, de ser mais grato que você está perdendo, talvez murmurando e sendo ingrato. Eu quero deixar essa palavra para você neste vídeo, que você procure ser criativo naquilo que você tem, porque talvez você esteja perdendo a oportunidade de ser feliz com o que você tem, enquanto lá na frente tem alguém sonhando e orando e sacrificando, buscando exatamente o que você tem e não tem valorizado. Eu deixo essa palavra para você, e também essa palavra ela pode te ajudar e me ajudar também, porque a gente vai vivendo e sempre aprendendo. A gente tem que estar disposto a sempre aprender, né? E que você possa refletir nessa palavra, e que eu quero pedir a Deus que te abençoe, que abençoe muito a sua vida, a sua família, que você seja uma pessoa próspera e abençoada, no nome de Jesus. E eu quero te pedir que compartilhe o meu vídeo, se inscreve se você não for inscrito, deixa um comentário aí para mim, fala para mim o que você achou de tudo que eu venho falando nesse vídeo. Ativa o sininho para quando eu postar novos vídeos, você ser notificado, tá bom? Eu deixo para você um grande abraço, que Deus te abençoe sempre, no nome de Jesus. Que você tenha uma vida
abençoada, rica e abundantemente.